Olá, tudo bem com vocês? Tudo certo, galera? Firme nos estudos. Vamos continuar aqui tratando do Código de Trânsito Brasileiro, a Lei 9.503, de 23 de setembro de 97. E hoje nós vamos trabalhar o capítulo 8º do CTB, ou seja, o capítulo que trata da engenharia de tráfego, da operação, da fiscalização e do policiamento ostensivo de trânsito. Ou seja, neste capítulo nós percebemos que a intenção aqui foi trabalhar engenharia de tráfego, foi trabalhar a operação de trânsito, a funcionalidade dele, a fiscalização, o controlar os atos das pessoas no trânsito, os condutores, por exemplo, e o policiamento que seja perceptível, policiamento ostensivo de trânsito. O capítulo 8º do CTB, ele trata de engenharia de tráfego, operação de trânsito, fiscalização de trânsito e policiamento ostensivo de trânsito. E vamos iniciar aqui com alguns conceitos básicos para que a gente possa entender o capítulo de uma forma mais abrangente, de uma forma mais detalhada. Tranquilo? Vamos aqui, o conceito de engenharia de tráfego. É um ramo, é um tipo de engenharia que trata das questões e dos aspectos gerais, tá? Questões e aspectos gerais da circulação, parada, estacionamento, operação de carga e descarga, levando em conta os requisitos de fluidez, segurança, mobilidade, acessibilidade, ou seja, a engenharia de trânsito tem o seu foco de trabalho na melhoria das questões de circulação, eficiência da circulação, que as paradas e os estacionamentos eles não causem nenhuma interferência, por exemplo, na livre circulação das outras pessoas, dos condutores, dos veículos de modo geral, e as questões voltadas para ter condição de produtos e serviços poderem ser oferecidos nas vias urbanas por meio de paradas para carga e descarga, e também a melhor fluidez possível, otimizando os deslocamentos, para que os deslocamentos sejam feitos com maior eficiência, assim economizando recursos e tempo das pessoas que estejam aqui, uma situação como essa aqui, onde está travado, não é isso? Isso tudinho precisa acontecer com segurança, Porque a segurança, o trânsito em condições seguras é um direito de todos e dever e responsabilidade dos órgãos e entidades que fazem parte do Sistema Nacional de Trânsito. Está aqui, cadê aqui? No artigo 1º do Código de Trânsito Brasileiro. Você vê no parágrafo 3º o termo exercício do direito de trânsito seguro. Então, nós temos aí toda a questão também no parágrafo 2º do artigo 1º, o trânsito em condições seguras é um direito de todos. Então, a engenharia vê a segurança no trânsito como um dos pilares do seu trabalho. A questão da mobilidade, conseguir se movimentar, conseguir deslocar nesses espaços, e a acessibilidade daquelas pessoas que têm algum tipo de necessidade. Então, a engenharia de tráfego é tudo isso aí, tá bom, pessoal? Vamos lá. Tem também a questão da operação. O que é uma operação de trânsito? Nós temos esse conceito aqui. A gente encontra lá no anexo 1º do Código de Trânsito Brasileiro, dos conceitos e das definições, e o que se define como engenharia de trânsito, operação de trânsito agora. É o monitoramento técnico baseado nos conceitos de engenharia de tráfego, das condições de fluidez e de estacionamento, parada na via, de forma a reduzir as interferências tais como veículos quebrados, acidentados, estacionados de maneira irregular, atrapalhando o trânsito, prestando socorros imediatos e informações aos pedestres e condutores. Ou seja, a operação do trânsito ela visa manter os esquemas que foram projetados pela engenharia, ou seja, se projeta o trânsito, se projeta o estacionamento, a parada, se projeta a mobilidade, e alguém precisa estar operando, fazendo isso de fato acontecer.
assim reduzindo possíveis interferências. Pessoas que estacionam em local proibido, isso acaba atrapalhando a fluidez, a mobilidade, a agilidade, né? Outras pessoas que têm comportamentos inseguros, que precisam ser controlados. Então, a operação de trânsito visa isso, fazer acontecer, botar a mão na massa para fazer o trânsito fluir e acontecer com o máximo de segurança possível, reduzindo as interferências, né? Tipo, em caso de sinistros de trânsito, o atendimento às vítimas, a prestação de informações a pessoas e a cidadãos que precisem de algum tipo de informação. Então, operar o trânsito significa isso aí, tá bom, pessoal? E as operações de trânsito, elas têm basicamente 3 tipos de operação de trânsito. Nós vamos encontrar aqui esses 3 tipos de operação de trânsito. Operações de rotina, aquelas que são programadas e aquelas que não podem ser programadas são as emergências que surgem no cotidiano, né? Isso, então, as operações de trânsito aqui, vocês vão ter rotineiras, programadas e emergenciais. Isso é interessante, pessoal. Inclusive, o trabalho, a razão de ser das instituições na área de trânsito é manter uma rotina, manter essa rotina da forma mais segura possível, com o máximo de segurança e fluidez possível, programar situações que podem ser planejadas com antecedência e atuar em situações emergenciais que surgem sem nenhum tipo de programação. Elas advêm do mau comportamento, da imprudência, da negligência, da imperícia de pessoas que causam sinistros, interferências e as situações onde necessita de uma ação emergencial efetiva e a mais eficiente possível. Tranquilo? Vamos lá. O que vem a ser uma operação, né, programada? A operação programada, a gente viu, tem a emergencial e tem a de rotina. Então, existem 3 tipos de operações, tá? O que é uma operação programada? É aquela que eu tive tempo para pensar, calcular e projetar as minhas ações. Vamos lá. São operações organizadas para situações de trânsito que ocorrem de forma ocasional e periódica. Em um determinado período acontece, aquilo se repete de forma sistemática, em virtude de um evento previamente conhecido ou programado. Pode ser um evento previamente conhecido ou aquela coisa programada, que represente um aumento do volume de trânsito na área do evento ou que venha a comprometer a situação da normalidade nas vias das áreas adjacentes. Esses eventos que exigem uma programação e um planejamento do profissional de trânsito, bem como incremento de materiais para canalização e bloqueio. Uma operação programada pode ser, por exemplo, pessoal, pode ser aqui um desfile cívico de 7 de setembro, onde se interdita ruas, né, para acontecer o desfile, a festa de uma padroeira, né? Então, esses eventos ele acontecem de forma sistemática, ou seja, uma operação volta às aulas, né? Operação verão legal, ou seja, esses órgãos, essas entidades se organizam para fazer um trabalho específico, eles programam as ações, por isso que eu digo que é uma operação programada para fazer a fluidez acontecer da forma mais segura possível, tá bom? Vamos lá. Temos também as operações emergenciais. Essas operações a gente não consegue programar, porque a gente não sabe como vai acontecer, quando vai acontecer e o que vai ser envolvido ali, o que está envolvido, tá? São operações que não podem ser programadas ou planejadas. Esse tipo de operação requer grande capacidade de mobilização das instituições, como também a convocação de material humano disponível, mesmo estando de folga. As situações de grandes eventos, de grande vulto, que é necessário chamar uma tropa que esteja de folga, licenciada se for o caso, e também uma tropa que está em gozo de férias. Às vezes a necessidade exige, né, diante de uma emergência, necessidade de coordenação, conhecimento e experiência, a fim de que os problemas possam ser solucionados com eficiência e rapidez. Requer uma ação coordenada envolvimento de
outros órgãos, desvio de tráfego, alteração de linha de ônibus, de transporte coletivo de passageiros, planos emergenciais pré-definidos. Exemplo de uma operação emergencial: acidentes de grandes proporções, incêndios, ocorrência de grande vulto, desastres naturais, incêndios. Então, são emergências que surgem que devem ser administradas pelos órgãos e entidades competentes. Tranquilo? E, por fim, as operações rotineiras. É o dia a dia, é aquela coisa que acontece sistematicamente, periodicamente, todos os dias aquilo se repete. Então, as operações rotineiras são aquelas que envolvem determinadas ações realizadas diariamente, é o cotidiano de uma instituição, de um órgão, certo? Com o intuito de acompanhar o nível de desempenho do sistema de forma a minimizar o impacto dos problemas gerados pelo trânsito na vida diária da população. Por exemplo, rotineira, desvio de tráfego, bloqueio, montagem de canalização, orientar o fluxo de veículos conforme a condução de trânsito da via, garantir a segurança dos pedestres, então, acontecem diariamente. Então, vimos aí que existem operações, de trânsito, elas podem acontecer de três formas. As operações de trânsito, você tem aqui o monitoramento técnico, isso, podem ser rotineira, programada ou emergencial. Vimos a definição de cada uma delas, tá? E agora, vamos lá. A engenharia fala da operação, mas também fala da fiscalização. O capítulo 8º fala de fiscalização, operação, policiamento, não é isso? Então, fiscalização de trânsito, segundo o anexo 1 do Código de Trânsito Brasileiro, dos conceitos e das definições, ato de controlar o cumprimento das normas estabelecidas na legislação de trânsito, é onde se controla, eu faço a fiscalização para controlar se as normas estão sendo seguidas por aqueles usuários das vias. Que normas são essas? As normas contidas na legislação de trânsito, é o ordenamento de trânsito, por meio do poder de polícia administrativa de trânsito, no âmbito da circunscrição dos órgãos e entidades executivas de trânsito e de acordo com as competências definidas no Código de Trânsito Brasileiro. Policiamento ostensivo. O que é o policiamento ostensivo? Ostensivo significa aquilo que está facilmente perceptível, visível, aparente, à mostra. Função exercida pelas polícias militares com o objetivo de prevenção, de prevenir e também de repressão, de reprimir atos relacionados com a segurança pública e de garantir obediência às normas relativas à segurança do trânsito, assegurando a livre circulação e evitando os sinistros, os acidentes de trânsito. Isto posto, podemos agora tratar do capítulo do CTB, que trata da engenharia, da operação de trânsito, da fiscalização e do policiamento ostensivo, capítulo 8º, que vai do artigo 91 até o artigo 95, um capítulo relativamente pequeno. Vamos lá. Artigo 91. O CONTRAN estabelecerá as normas e regulamentos a serem adotados em todo o território nacional quando da implementação de soluções adotadas pela engenharia de tráfego de trânsito, assim como padrões a serem praticados por todos os órgãos e entidades que pertencem ao Sistema Nacional de Trânsito. O CONTRAN vai estabelecer as normas e os procedimentos para que sejam implementadas as soluções de engenharia de tráfego por todos os órgãos que fazem parte desse Sistema Nacional de Trânsito. Pessoal, porque às vezes a gente está percebendo no material que eu saio do artigo 91 e vou para o artigo 93 e aqui ficou uma lacuna, um lapso aqui por quê? O que está acontecendo? Cadê o artigo 92? É porque esse artigo, pessoal, ele foi vetado, por isso que a gente não coloca aqui no material, tá bom? Então, artigo agora 93. Nenhum projeto de edificação, ou seja, uma construção, um edifício, um polo, um condomínio, que possa transformar em um polo que vai atrair um fluxo de trânsito,
poderá ser aprovado sem a prévia anuência do órgão ou entidade com circunscrição sobre a via e sem que o projeto conste área para estacionamento e indicação das vias de acessos adequadas. Então, todo projeto que venha a ser construído, toda obra de arte, vou construir um shopping novo, uma grande loja, um grande supermercado, esse projeto ele vai se transformar num atrativo, vai atrair para si um fluxo grande de trânsito, né? Uma movimentação que não era comum ali. Isso vai causar as interferências, é claro. Então aí entra a engenharia. Então, nenhum projeto de edificação que possa transformar-se em polo atrativo de trânsito poderá ser aprovado, ou seja, dar ok para ser iniciado e construído, sem antes a autorização da anuência, a percepção do órgão que trata de trânsito, porque se vai ser um polo atrativo de trânsito, o órgão, a entidade de trânsito, ele precisa ver e aprovar aquilo ou não, certo? Então, sem a prévia anuência do órgão ou entidade com circunscrição sobre a via e sem que do projeto conste área para estacionamento e as vias de acesso e saída, ou seja, além de tudo isso, esse projeto ele precisa ter espaço reservado para o estacionamento dos veículos que ali chegarão, né, que serão atraídos para ali, e também deverá ter sido o projeto constar a indicação das vias para se chegar, lógico, e para se sair daquele polo atrativo que foi edificado. Tranquilo? Vamos lá. Artigo 94 do Código de Trânsito Brasileiro. Qualquer obstáculo à livre circulação e à segurança de veículos e pedestres, tanto na via como na calçada, ou seja, aqui na via, quer dizer, na pista de rolamento, né? Na pista de rolamento. Calçada, né? Faz parte da via. Ela geralmente ela tem um desnível em relação à pista de rolamento. Ela tem um desnível superior, né? Ela fica mais alta. Caso não possa ser retirado, deve ser devidamente e imediatamente sinalizado, ou seja, vamos lá, ó. Qualquer coisa que venha a ser um impedimento, um obstáculo, cause uma dificuldade à livre circulação e comprometa a segurança de veículos e de pedestres, uma obra, por exemplo, alguma coisa que está na rua, que possa comprometer a segurança de veículos e de pedestres, tanto na via, na pista de rolamento, por exemplo, um buraco, uma obra, um veículo avariado, ou na calçada, tipo a reforma de uma calçada, deve ser, pessoal, caso que se não conseguir ser retirado, né, daquele local para restabelecer a livre circulação sem risco da segurança, deve ser devidamente e rapidamente, imediatamente sinalizado para evitar riscos à segurança. Parágrafo único. É proibida a utilização das ondulações transversais e de sonorizadores, tá? Como redutores de velocidade, salvo em casos especiais, certo? Definidos pelo órgão ou entidade de trânsito que tenha circunscrição sobre a via, né? Quem vai definir aí é o órgão ou entidade de trânsito que tenha circunscrição sobre a via. Vamos lá. É proibido, ou seja, não pode acontecer, não é possível, estou procurando aqui para dizer a vocês aqui uma informação bem interessante. É proibida a utilização de ondulações transversais, o que nós chamamos de lombada, né? As lombadas, o pessoal chama muito de lombada, que o termo correto a ser utilizado são ondulações transversais, tá? E o sonorizador, aquele que faz um barulho, né? Que faz aquele barulho lá, que as pessoas chamam de costelinha, né? Então, como para forçar uma redução de velocidade, sabe? Eles só podem ser usados de forma em casos especiais. Eles só devem e só podem ser usados em casos especiais, não de forma deliberada, sem nenhum critério. E definido quem que vai definir isso? É o órgão ou entidade competente, aquele que tem circunscrição, né? Nos padrões e critérios estabelecidos pelo CONTRAN. E o CONTRAN já estabeleceu esses padrões e esses critérios em resolução, que eu vou mostrar a vocês aqui o número dela para que a gente não confundir aqui. Vou só confirmar o número aqui para vocês. O CONTRAN,
ele já definiu os padrões e como e os tipos de ondulações transversais e desse sonorizador aqui, tá, pessoal? Vamos lá. Eu tenho aqui ondulações transversais, vocês vão encontrar os tipos, os critérios, a sinalização delas na resolução 600 de 2016, as ondulações transversais, tá? E os 600, resolução 600 do CONTRAN, eu tenho os critérios e padrões relacionados às ondulações transversais, tá? Já os sonorizadores é resolução 601, tá? Resolução 600 do CONTRAN, padrões e critérios para a instalação das ondulações transversais. Resolução 601, sonorizadores. Tranquilo aí, pessoal? Então, o CONTRAN já estabeleceu isso. Tranquilo? Vou me confirmar aqui para não falar um número equivocado de resolução e depois vocês estarem pesquisando aí de forma equivocada. Tranquilo? Nenhuma obra ou evento que possa perturbar ou interromper a livre circulação de veículos e de pedestres ou colocar em risco a sua segurança será iniciado sem a permissão prévia do órgão ou entidade de trânsito que tem circunscrição sobre a via, ou seja, se for necessário realizar qualquer tipo de evento na via pública ou obra, uma manutenção, uma construção, uma pavimentação, e que esses eventos ou essas obras venham a causar algum tipo de perturbação, interromper a livre circulação, a mobilidade, a fluidez, seja de veículos ou de pedestres, ou possa gerar algum risco, trazer risco à segurança de veículos e de pedestres, será iniciado sem que antes passe pela anuência e pela a permissão do órgão ou entidade com circunscrição sobre a via. Então, deve ser feito desta forma. Se pede uma autorização para poder realizar a obra ou o evento. Agora existe a situação, né? Que os casos que a gente chama os casos de emergência, os carros emergenciais, que daqui a pouco a gente fala, tá? Aí vem o parágrafo 1º, tranquilo? A obrigação de sinalizar é do responsável pela execução ou manutenção da obra e do evento, ou seja, aquela empresa, ou seja, aquele que vai realizar a obra, é ele que tem que sinalizar, de forma a advertir os usuários das vias. Aquele que vai realizar o evento, a obrigação é dele, de fazer a sinalização, tá? Parágrafo 2º. Salvo em casos emergenciais, em casos de emergência, a autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via avisará, ou seja, como vai causar uma interrupção, né? A livre circulação, vai perturbar e às vezes bloquear a circulação dos veículos. Se não for um caso especial, é isso que está aparecendo aqui, ó, a autoridade de trânsito, né, avisará a comunidade por intermédio dos meios de comunicação social, rádio, televisão, jornal, propagandas, ou seja, carro de som. É muito comum a gente ver carro de som em algumas cidades avisando de uma interdição, de um evento que vai acontecer. E esse aviso tem que ser dado 48 horas de antecedência, ou seja, antes de se começar esta obra ou este evento, 48 horas, a comunidade deverá ser avisada pelos meios de comunicações existentes que vai acontecer esse evento, que vai acontecer esta obra, certo, pessoal? Então, e tem mais, e ele ainda vai indicar os caminhos alternativos a serem usados, ou seja, ele vai dar uma alternativa à circulação, à mobilidade e à fluidez enquanto durar aquele evento, aquela obra, entendeu, pessoal? Então, isso é bem interessante. Então, salvo em condições emergenciais, a autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via avisará a comunidade por intermédio dos meios de comunicação social com 48 horas de antecedência e qualquer interdição na via, indicando os caminhos alternativos a serem utilizados. Veja só, pessoal, vamos dar um exemplo aqui do que seria um caso emergencial. Imagine uma rede elétrica que caiu de um poste de iluminação, está na via e aquilo está energizado. É uma situação de emergência. É claro que a equipe que vai lá fazer
restabelecer a situação de segurança, acabar com aquele problema, ela não vai ter tempo de solicitar autorização àquele órgão, àquela entidade, né, de trânsito lá. Ela simplesmente vai atender a ocorrência e entender que é uma situação de emergência. Ela vai fazer o quê? Ela vai fazer o bloqueio, a interdição daquela via. Tranquilo aí, pessoal? Show de bola. Vamos para frente, vamos um pouquinho mais à frente. Tranquilo aí, certinho, tudo bem aí? Bem, pessoal, vamos lá, vamos adiantar um pouquinho aqui, tá? Vamos aqui adiantar só um pouquinho aqui para a gente poder terminar esse capítulo aqui e a gente conseguir dar prosseguimento aos nossos estudos, tranquilo? Então eu tenho aqui agora o parágrafo 3º deste artigo, do artigo 95 do Código de Trânsito Brasileiro. O descumprimento do disposto no artigo anterior, ou seja, se por acaso alguém descumprir as exigências que a gente falou anteriormente, essa pessoa, o descumprimento do disposto nesse artigo, né, do que foi falado anteriormente, será punido com multa. Vai punir quem? Aquele que realizar a obra ou evento, não é isso? É isso que ele está falando. Multa de R$ 81,35, né? R$ 81,35 a R$ 488,10, independentemente das comunicações civis e penais, além da multa diária no mesmo valor, estabelece uma multa diária no mesmo valor, tá? Até a regularização da situação, a partir do prazo final concedido pela autoridade de trânsito, levando-se em consideração as dimensões da obra ou do evento e o prejuízo causado ao trânsito. O servidor público responsável pela inobservância do que está prescrito, né, de qualquer das normas previstas nos artigos 93 e 94, o que está previsto lá no artigo 93 e 94? Nenhuma obra, projeto de edificação que possa transformar em polo atrativo, ou seja, se o servidor público responsável pela inobservância do que está mandando não foi lá, não foi feita a anuência, a aprovação do projeto de alguma edificação que possa se tornar um polo atrativo de trânsito, é isso que ele está falando no artigo 93, e o artigo 94, qualquer obstáculo à livre circulação e à segurança de veículos, tanto na via quanto na calçada, deve ser devidamente sinalizado, né, e retirado se for imediatamente possível. A autoridade de trânsito aplicará multa diária de 50% do vencimento ou remuneração devida enquanto permanecer a irregularidade. Ou seja, esse servidor público aqui, que cometeu, ele não observou o artigo 93, 94 do Código de Trânsito Brasileiro, que está contido aqui no capítulo 8º, ele vai pagar essa multa de 50% do valor dos vencimentos. Certinho aí, pessoal? Terminamos aqui mais um capítulo. Um grande abraço a todos e até a próxima!